Olá, seja bem-vindo ao Garvin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Thiago de Benedetto. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito Thiago que obrigado. acabou de assumir, tá, uma função especial na MK Sabe como gerente comercial em linhas que incluem Cuisinart High Appliance. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Pô, eu acho que é a primeira vez que você se apresenta agora com a responsabilidade de Cuisinart High Appliance também, né? Primeira vez. Recentemente me apresentei para o mercado como gerente comercial de utilidades domésticas por conta de uma feira que a gente teve em fevereiro, mas agora a primeira vez apresentando à frente de Cuisinart. Olha, eu acho que o Cuisinart está em ótimas mãos, né? Obrigado. Isso é uma coisa que a MK Sabe sempre foi muito exigente pelos seus gerentes e tudo mais, né? Então, é uma das marcas que a gente vê que sempre esteve em boas mãos. Então, eu fico muito tranquilo, né, de ver ela agora nas suas mãos. Vamos ter muita coisa aqui para conversar e para desenvolver no mercado em cima dessa marca. Mas vamos de início? Vamos lá. Conta para quem está em casa. Quem é o Thiago? Thiago, bom, tenho 40 anos, sou jovem ainda, mas já trabalhei muito, passei por muitas empresas, já tenho uma experiência, uma história aí bem longa. Recentemente virei pai, tem 6 meses, meu filho, Olha só pai que do beleza. Zion, casado. Qual que é o nome dele? Zion, Olha só, nome forte, hein? nome forte. Pô. Estamos aí iniciando o projeto Camisa 9 da seleção, agora o Hexa vem. Poxa, Então, ó, o Hepta, né? Vamos torcer para que seja o Hepta O já, Hepta, né? né? Pô, O Hepta, imagina. Zion! Pô, exatamente. Então, sou uma pessoa que adora esportes, adoro estar com a minha família, curtindo muito essa fase recente de pai. E, como vocês sabem, a gente já vinha conversando há muito tempo sobre a minha presença aqui, só que eu estava morando fora do país, então acabei de retornar. Oficialmente, ontem eu estou 100%, anteontem, domingo, 100% no Brasil, mas já estou de volta na MK Sabe desde novembro. Então, sou uma pessoa... Hoje eu sou uma pessoa muito calma, mas já fui uma pessoa extremamente ativa. É normal. Adoro uma música, adoro estar com meus amigos, enfim, sou uma pessoa muito comum. Isso é uma coisa muito boa, né? Porque, assim, muitas vezes a gente vê as pessoas às vezes se limitando, né, em se apresentar como que elas fazem, né? Então, pô, a gente sabe que o que a gente faz, o que a gente produz, é reflexo do que a gente é na nossa vida, né? Do que a gente é com a nossa família, com os nossos amigos e tudo mais. Então, eu fiquei muito feliz de já ver esse lado aí teu. E, cara, é uma coisa muito, muito interessante, né? Assim, voltar para o Brasil, vindo dos Estados Unidos, cara, é um desafio bem, bem diferente, né? A gente vê muita gente fazendo o caminho inverso, né? De Sim. saindo daqui e indo para lá. Como é que foi essa linha? Aliás, como é que foi essa decisão primeiro de ir para lá? Tá. A minha esposa, ela trabalha numa grande multinacional e ela recebeu uma proposta para ser transferida. E a gente tinha um acordo que quem recebesse uma proposta para ir para fora, fosse ela ou eu, nós iríamos para ter essa experiência de morar fora trabalhando. Eu já morei fora estudando, já tive essa experiência, e ela também. Só que a gente queria ter essa oportunidade de morando fora trabalhando. Então, Legal, cara. ela recebeu a proposta, eu conversei na empresa onde eu estava, também consegui uma transferência, acabei trabalhando de lá, inclusive fizemos grandes Sei, negócios, né? você aqui, eu lá. Só que aí depois de um tempo eu acabei resolvendo me inserir realmente na cultura e viver uma empresa americana. Então, foi um processo de adaptação muito grande, porque o jeito que a gente faz negócio aqui é totalmente diferente de lá. O sistema bancário daqui é totalmente diferente de lá. O perfil do cliente aqui completamente diferente. Então eu tive que me readaptar, me reentender como profissional e saber aonde que eu tinha que ir manejando minhas habilidades para poder ir me inserindo no dia a dia. E pelos números que a empresa que eu estava conseguiu nos 3 anos que eu trabalhei com ela, assim, eu tenho certeza que foi feito um excelente trabalho. Que legal, cara. Mas aí a nossa decisão de retornar, acabou que em 2024 meu pai acabou falecendo. Pô, mas Obrigado. E um pouco depois minha esposa ficou grávida. Então, a gente tomou a decisão de, quando ele nascesse, a gente retornar para o Brasil, para que ele pudesse crescer perto dos avós. E acabou calhando que, quando eu estava com a decisão tomada para voltar para o Brasil, recebi um contato da MK Sabe, do André e do Ricardo, e a gente começou a conversar. Acabou levando um pouquinho mais de tempo do que a gente esperava, mas porque a gente estava moldando o projeto que eu iria tocar, que eu iria me inserir. E no momento que aconteceu
é minha volta, foi o momento também que a MK Sabe falou, vem. Então, Que legal, acabou cara. tudo se conciliando para o meu retorno. Cara, não, isso é muito legal, porque a Kassab, ela tem uma presença familiar muito interessante, né? Então, Muito. você falou do Ricardo, eu sou fã do Ricardo, estava com a gente aqui, gravamos um outro vídeo, um especial da Revestir há pouco tempo atrás, e é assim, a forma que ele enxerga a coisa, que o pai dele também, que a família como um todo, enxerga o mercado, enxerga a responsabilidade sobre as marcas que tem, e a responsabilidade com o consumidor também, é muito bonito de se ver, né? A preocupação disso e tudo mais. Sim. Bom, como o Ricardo falou quando ele esteve aqui, é sempre muito dito isso para o mercado. A MK Sabe está prestes a completar 100 anos, vai fazer 98, quarta geração. E eu tenho alguns fatos bem interessantes com a família, então, para exemplificar essa situação da família presente, extremamente atuante, a simplicidade que eles têm e o respeito que eles têm com os colaboradores. Que legal, cara. A Isabela, que ela está à frente do RH e do administrativo, ela dividiu baia comigo durante 7 anos. Então, a gente trabalhava um de frente para o outro, trocando informação, cara. Trocando amenidades no dia a dia. O André sempre muito envolvido na presença das marcas, então quando eu estava à frente da área de produtos de utilidades domésticas, incluindo churrasqueira, outdoor, quando a gente ia para visita nos fornecedores, treinamento, reunião de Américas, o André sempre ia junto, então a gente acabava tendo uma relação muito próxima de sair para jantar em estádio de futebol, estádio de beisebol. E um fato muito curioso é que um dia eu estava trabalhando, o André me ligou, pediu para ir na sala dele e ele falou, ó, meu filho do meio, irmão abaixo do Ricardo, ele vai vir fazer um estágio, eu quero que ele faça um estágio com você. Então o Eduardo, o Dudu, ele acabou sendo meu estagiário. Que legal, cara. 2 anos depois, recebo a mesma ligação, onde o filho mais novo foi fazer um estágio, que é o Léo, também fez estágio comigo. Então assim, meu envolvimento com a família ao longo do meu tempo de MK Sabe foi bem profundo. Mas essa relação de confiança, gente, aí eu vou me colocar no lugar dele. Para você colocar o seu filho fazendo estagiando com alguém, você quer que essa pessoa aprenda com essa pessoa. Exato. Né? Assim, você sabe que essa pessoa vai ter não só condições de ensinar, passar alguma informação importante. Assim, tá falando do desenvolvimento de um futuro líder da companhia também. Querendo ou não, para mim é uma honra muito grande, porque mostrava o quanto ele confiava no meu trabalho e o quanto eu era reconhecido. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E essa relação, com certeza, ela teve muita influência com o seu retorno agora. Né? É a sua terceira passagem pela... Minha terceira passagem. Eu trabalhei na MK Sabe, eu entrei em 2010, fui até 2014, acabei saindo, tive uma experiência de um projeto muito específico numa outra empresa, acabei retornando em 2015, fiquei até 2017, aí onde eu fui rodar o mercado, aí eu fui trabalhar com eletrônicos, fui trabalhar com eletrodomésticos de luxo, que é o nosso segmento da Cusinarte, trabalhei em indústria farmacêutica no período da pandemia, então tive bastante experiência, agreguei bastante forma de trabalho diferente, entender diferentes mercados, perfis de consumidor em diferentes momentos da compra, enfim, fui me moldando até chegar nos Estados Unidos e o retorno. Então foram 8 anos da minha saída da MK Sabe até o meu retorno. Então foi bastante tempo. Bastante tempo, cara. Consegui me moldar muito. E respondendo a sua pergunta, um dos grandes motivos do meu retorno sempre foi o respeito que a família tem pelos colaboradores. Então, isso sim foi o grande ponto para eu poder retornar. Cara, isso é muito importante, né? Porque a gente vê que o mercado como um todo, o mercado ele é soberano para tudo. Uhum. Ele é soberano para consumir um produto, né? Empresas como as nossas propõem para o mercado. O mercado vai decidir se ele vai aceitar ou não. E se ele não aceitar, a gente tem que corrigir rota e propor outra coisa e por aí vai. Mas assim como o mercado ele é soberano, essa parte de back-office ela também é. Sim. Né? Então, assim, você vê que essa situação ela não é tão incomum. Tem muita gente que já voltou alguma vez, 3 vezes, acho que é a primeira vez que eu vejo. Mas, mas assim, para cargos de confiança, inclusive, né? Você ter esse retorno, ninguém volta para um lugar que não gosta. Exato. Né? Não interessa o quanto nem a pessoa ganhe, nem etc e tal. Porque quando esse é o motivador da pessoa, ela vai para um lugar qualquer que paga um pouco mais.
E o segundo ponto é, se a pessoa não tem nenhuma conexão efetiva, assim, eu estou falando de conexão emocional mesmo, tanto com seus líderes, com a empresa como um todo, eu acho que sempre falta um pouco, até para motivar o desempenho da pessoa. A gente sabe, gente, as pessoas fazerem o que elas, o básico, não leva elas para lugar nenhum, mantém onde elas estão. Né? E a gente sabe que para você se destacar, você tem que fazer muito além do que você precisaria fazer. E eu digo até na questão de se importar. Muitas vezes o se importar que a coisa funcione é fundamental para isso. Né? Assim, eu entrei muito novo na MKSAB. Com quantos anos você entrou lá? Eu entrei com 22, 23, alguma coisa assim. Foi seu primeiro emprego lá ou não? Não, eu comecei a trabalhar com 15 anos em agência de publicidade. Comecei como jovem aprendiz. Que legal. Aí cara. Eu fui trabalhar na MSC de transporte de carga em container. Mas espera, vamos voltar para isso, que esse eu gostei. Você estava fazendo faculdade do quê? Eu fui fazer faculdade de publicidade por conta da minha experiência na agência. Que legal. Então, eu sou formado em publicidade pela Belas Artes, fiz pós-graduação em comunicação corporativa na SPM e estou finalizando o meu mestrado em gerenciamento corporativo e liderança na Universidade Central do Missouri, que é nos Estados Unidos. Eu comecei lá e estou finalizando agora. Então, eu entrei muito novo, então eu acabei me conhecendo como profissional dentro da MKSAB, tanto que eu entrei como analista de marketing para cuidar de design, para fazer catálogo e layout de stand. Subi para ser coordenador de produto, onde a minha antiga gerente na época chegou para mim e falou assim, olha, queremos te promover para coordenador de produto, seu salário vai ser tanto. Eu falei, ok, se eu ficar no marketing, meu salário aumenta? Não, então vamos para produto. Vamos aprender uma profissão nova. Tá certo. E essa mudança ela foi muito importante para mim, porque eu comecei a ver um mundo novo que eu não tinha, porque eu tinha trabalhado na agência, sempre fiquei em design, e eu tinha certo comigo que esse era o meu caminho. E quando eu comecei a entrar na parte de planejamento, cuidar de estratégia, eu comecei a falar, aqui é meu caminho. Então eu fui começando a moldar os meus próximos passos na minha carreira e no meu conhecimento, no investimento em mim, numa forma que eu nunca tinha pensado. E isso foi me moldando muito como pessoa e como profissional. Então, tudo aquilo que a MKSAB me proporcionou no começo, quando eu acertei o meu retorno, eu falei, dessa última vez, eu falei, perfeito. Esse é as pessoas me perguntam qual é o meu sentimento com a MKSAB e eu tenho, às vezes, alguma dificuldade de colocar qual palavra que as pessoas falam, é gratidão? Eu falo, não é gratidão, porque eles me pagavam, mas eu sempre dei algo em troca. Sim, sempre dei resultado. Então não é gratidão, mas eu tenho um sentimento que quando eu tive a oportunidade de voltar, eu falei, agora que eu sou um profissional moldado, que eu sei muito bem o que eu posso entregar, está no momento de eu retribuir para a empresa tudo aquilo que eles investiram em mim. Sim. E me ajudaram a ser. Então, esse momento de transição da empresa, que a gente está reestruturando tudo, unificação de departamentos, reestruturação de processos, estabelecimento de métricas, criando rotina produtiva, isso tudo é o que eu fui me desenvolvendo para fazer e é o momento mais adequado para poder compartilhar esse meu conhecimento na empresa. Então, olha, talvez eu super te entendo, porque eu já tive em situações parecidas. Né? É a coisa de pertencer a um lugar. Isso. Né? Um pertencimento da coisa de efetivamente fazer parte, querer fazer parte do crescimento, se preparar para isso e querer estar no lugar. Né? Não é só, como a gente falou, não é só você eu tô aqui para fazer esse negócio. Não, é você efetivamente pertencer ao lugar e pensar no desenvolvimento a longo prazo, né? desse projeto, enfim, da empresa, etc. Exato. E as minhas duas saídas da MKSAB, assim, a MKSAB foi a única empresa onde eu fui feliz todos os dias das minhas passagens. Que lógico. bonito isso, cara. Bonito. Teve empresa que eu trabalhei, eu não gostei de trabalhar, mas eu trabalhei. Teve empresa que eu trabalhei, tinha dias bons e ruins, mas a MKSAB eu tive a felicidade de ter 7 anos muito bons. Só que chegou um determinado momento onde eu precisei sair por motivo X, mas que ou eu já não estava sentindo que eu estava contribuindo mais ou que eu precisava de algo diferente. Nessa fase, né, quando a gente está ali nesse período, né, de vida, é normal a gente querer descobrir coisas novas. E quando eu falo crescer, eu não digo nem crescer só em questão de cargo, nem nada disso. É mais em crescer como profissional. Crescer em conhecimentos.
Quando você tá jovem, você ainda tem aquela Olha, busca pelo... eu sou suspeito a falar, né? Eu sou formado em processamento de dados, eu sou formado em marketing, eu sou formado em teatro. Então, assim, depois de velho, fui fazer teatro para fazer, aprender a falar melhor dos produtos, fui fazer locução, fui fazer dublagem. Então, assim, você vai pegando coisas em paralelo que vão te agregando para outras coisas, não necessariamente para o motivo cerne que você trabalha, nem nada disso, né? E isso faz parte, né? Faz parte de tudo. Mas aí deixa eu te falar, vamos voltar na parte da agência de publicidade. Mas tem uma coisa muito, muito forte por trás disso tudo também, que trabalhar na MKSAB é maravilhoso, o respeito que a família tem com o colaborador e o respeito que eu tenho com a empresa, mas no final do dia também é um grupo extremamente sólido que faz com que você queira fazer parte, pertencer ao grupo. Então, te dá uma enorme segurança fazer parte da empresa MKSAB. Esse é uma coisa que tem muitos dos meus grandes ídolos aí no empreendedorismo que com razão falam, por exemplo, frases, vou citar aqui uma frase do Flávio Augusto, que é estabilidade não existe. Né? Eu concordo com ele, mas ao mesmo tempo que estabilidade não existe, eu acho que o papel do empreendedor é tentar criar o ambiente mais estável para a sua equipe, para que ela tenha tranquilidade de que tem alguém lutando ali para que ela tenha segurança. Né? Então, essa seria uma variação desse contexto, quando o ponto de vista tange o empresário e sua equipe. Mas a estabilidade também é definida pelo próprio time. Total. Não, mas eu digo que é o seguinte, o empresário sempre está no risco. Né? Então, muitas vezes ele assume riscos que ele não vai necessariamente compartilhar com a sua equipe, porque está dentro da sua linha de trabalho, né? Administrar esses pontos para que a sua equipe fique bem. Né? Ou seja, é o que você falou, você tem uma estrutura robusta, uma empresa multidepartamental, um monte de sede, atua em um monte de áreas que não são consumo. Dentro do consumo tem um monte de unidade de negócio. Você tem uma estrutura muito, como você falou, muito robusta para te garantir. Então, se porventura uma proposta de mercado, que não é o caso porque está muito bem estabelecida a Cuisinart já, mas vai fazer um desenvolvimento novo em cima de um produto, e aí esse produto não vira, mas eu estou tendo um bom desempenho, você sempre vai ter um lugar para você se apoiar ou poder ajudar em outra área, poder assumir outra coisa. Quando eu saí da MKSAB na primeira vez, eu fui trabalhar no GPA. Aí eu fui participar do projeto do Minuto Pão de Açúcar. Que legal. O supermercado mercado de proximidade, isso, de bairro. E eu conversando com a minha gestora na época, eu falei assim, foi uma mudança audaciosa, né? Vir para esse projeto que está iniciando, e se não der certo, ela me respondeu assim, Thiago, aqui a gente faz dar certo. E essa frase serve para dentro da MKSAB. Então, o seu exemplo lá, a gente faz dar certo. É isso. Se a gente entra em a gente avalia muito bem todo negócio que possa fazer sentido para a empresa. Se a gente entender que faz sentido e a gente incorpora dentro do organismo MKSAB, a gente faz dar certo. Não, isso é que eu digo, às vezes a gente acaba tendo situações ali, assim, fora do nosso controle, né? Eu me recordo aqui de uma passagem com a MKSAB, de uma marca que era super bem trabalhada de eletrodomésticos antes da Cuisinart, e a marca deixou de existir na sua origem. Né? Então, assim, a partir do momento que a marca rodava bem aqui dentro dos parâmetros colocados. Agora, foi uma decisão deles na origem, lá não me recordo se era Itália, mas eu acredito que seja a marca era italiana. Né? E você falou, ok, a gente vai ter que lidar. E na época, eu me recordo muito bem que a equipe inteira ela foi mantida em outros ajustes até se desenvolver essa outra coisa. Né? Teve uma pivotada muito rápida de cultura e de projeto de processo para implementar a Cuisinart. Eu estava nessa época da marca. Eu lembro disso. Olha, eu lembro que quando começou, eu tinha um pouco de receio, né? Porque eu não sabia como é que ia ser, né? Mas logo no começo a gente já teve boas novidades e bons desenvolvimentos que levaram a gente para um caminho de tranquilidade maior, né?
E tá aí. A marca já fazendo, acho que 15 anos, se eu não estou enganado, por aí. Ai, de cabeça não me recordo. É. Pode ser. Tô fazendo Pode conta ser. também por cima aqui. E deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da MK Sabe, você estava na agência de publicidade? Não. Não, eu Havia total- comecei minha carreira em agência de publicidade, bem lá nos E primórdios. depois você foi pra onde? Aí eu fui pra MSC, Pra- de navio. Olha só. Que aí era... Animador de cruzeiro, não? Não. Nunca tive esse perfil. Olha, eu vou te falar que deve ser divertido. Deve Principalmente se você é jovem, né? É. Pô, deve ser divertido. Eu trabalhava no departamento de marketing da MSC, na parte de shipping, então transporte de carga em container. Olha. Mas MSC, eu nem sabia que tinha. Eu achei que tinha era só cruzeiros. Cara, na minha época, isso foi 2007 a 2010, a MSC representava shipping 95% e a cruzeiro só 5% do Sério? negócio. Caraca. Então, cruzeiros naquela época era bem... Não, mas porque agora que você falou, eu comecei a lembrar um MSC azul no container cinza. Ah. Não, container amarelo, carga seca com o logotipo preto, container branco com o logotipo preto, carga refrigerada. Nossa, então eu tô confundindo com outra. Abafo o caso. Olha que legal, cara. Aí de lá eu fui pra MK Sabe. Pô, então realmente são áreas muito distintas, né? Porque se a gente tá falando de publicidade, tudo bem. Publicidade vai empregar para todo. Você vai ter conhecimento ali para empregar para todos os lados. Parte de navios, ok. Logística, quando eu Logística. assumi produto na MK Sabe, me ajudou muito. Imagino isso, né? Inclusive, na nossa conversa aqui atrás, eu trouxe um fato... Então, né? Isso é uma coisa que eu não imaginava, que os navios que vêm da China, eles passam por baixo da África, né? Olha só que legal, cara. Isso eu não sabia mesmo. Exato. Né? Aí foram 4 anos de MK Sabe. Caraca. Aí fui para esse projeto do Minuto no GPA. Voltei para MK Sabe, Multilaser, cuidar do departamento de marketing, aí de todas as categorias, lançamento de novas marcas. Criei a estrutura de varejo para expansão de loja própria da Multilaser. Então, assim, foram 3 anos com bastante desafios, coisas muito interessantes que foram lançadas. Assim, uma empresa muito mais agressiva do que eu estava acostumado até então. É uma empresa que tem... Não faço nem ideia de quantos produtos deve ter. Porque tem tudo, né? 4 mil produtos. Meu E Deus. lançava 1000 todo ano. Então tinha um refresh de produto constante. Era bem... Olha, eu lembro que eu usei por muito tempo as coisas gamers da Warrior. A Warrior. Era bom, cara. Os produtos eram Todos bem bons. bons, cara. Ah, você tem produtos muito... E a gente fez um trabalho de marca, de posicionamento muito interessante ali, porque todo mundo achava que era uma marca chinesa e a gente teve o trabalho de mostrar que era uma marca brasileira. Então foi um projeto muito legal. E ela realmente teve um lado, né? Que no começo era bem isso que você falou. A marca talvez não tivesse tanto valor no ponto de vista do consumidor, né? Mas realmente os produtos que eu tive foram muito bons, cara. Olha só. Isso é muito legal. Tecnologia acessível para todo mundo. Cara, e o que você diria nesse seu trajeto, né? Vindo da publicidade, indo para logística, entrando na parte de produto, saindo para um produto mais talvez de varejo, de massa, né? Voltando para uma parte específica do negócio, também ainda no alto padrão, mas com um negócio um pouco mais específico, indo para a parte farmacêutica. O que você diria que cada um desses movimentos foi te agregando como profissional para você estar onde você está hoje? Entender diferentes perfis de consumidor, as interações que a gente tem com ele em cada momento da vida, em cada momento do dia. Muito processo. Estabelecimento de processos, pessoas, essencial. Eu sou uma pessoa muito pragmática. Então eu gosto que tudo seja feito numa certa rotina, mas isso não me torna uma pessoa chata de se trabalhar. Uhum. Mas eu quero que tudo seja muito bem estabelecido para que a gente tenha padrões que a gente possa seguir. Porque eu acredito muito que quando você cria uma rotina, você tem metas estabelecidas, você tem padrões estabelecidos, você gera uma constância no trabalho e acaba tudo ficando muito mais fácil para você atingir os resultados. Então, o entendimento de todos esses negócios e a minha adaptabilidade em todos eles,
Porque eu acabei pegando momentos bem distintos. Por exemplo, pegar uma farmacêutica no meio da pandemia foi algo bem desafiador. Então, você era desafiado todo dia, porque todo dia era uma notícia diferente. Então, todo dia você tinha que se reinventar. Então, isso você acabar tendo que replanejar o seu planejamento, que tinha sido já replanejado uma semana antes, acaba criando processos muito ágeis. Então, isso foi o que eu consegui juntar e criar o meu perfil, que eu tento colocar em todas as minhas equipes hoje. Isso é muito legal, né? E realmente a pandemia ela ensinou muita coisa pra gente, principalmente nesse aspecto, né? A gente, embora a gente pudesse ter um plano macro, Sim. a gente tinha que fazer correção de rota toda semana. Teve semanas que você fazia todo dia. Exato. Né? A gente chegava, às vezes chegava uma notícia, você tinha uma programação, falando, eu me recordo quando estava voltando a ter as visitas e tudo mais, o comércio podendo voltar a abrir, mas tinha que estar com máscara, com face shield e tudo mais, álcool. Você, mesmo assim, você tinha, às vezes acontecia uma notícia X, no dia seguinte já não pode abrir. Exato, fecha tudo de novo. Você fala, poxa, gente, pera. Então, vamos ter que ajustar aqui. Só que aí a pessoa mora não tão perto. Poxa, tem que levar notebook, tem que levar isso, tem que levar aquilo. Às vezes tem que mandar cadeira para a pessoa. E uma coisa, a pessoa tá em casa, beleza, tava com a cadeira, tava com a mesa com o telefone. Uhum. Tem que ir no dia seguinte para resolver? Poxa, aí dava uma dor de cabeça para fazer funcionar, mas a gente tinha que fazer funcionar. Cara, a gente descobriu o quanto nós somos adaptáveis. Verdade. A gente conseguiu mudar a forma de se fazer negócio, a forma de atuar dentro das empresas por uma necessidade. A gente viu que tem diversas maneiras de se chegar a um objetivo. Que antes podia não ser vista, mas hoje eu acho que abriu a cabeça de muita gente para muita coisa. Com certeza. E nessa parte de processos, né? Qual que é a sua estratégia para montar processos vitoriosos para você ter resultados bons junto com a tua equipe? Claro, objetivo, garantir que a comunicação de tudo que seja estabelecido seja feito. Não adianta nada eu criar processo e não passar para você seguir. Não adianta nada você não ter aquilo na sua mesa para você saber, deixa eu ver, eu preciso fazer isso. Pô, se você não souber o que você precisa fazer, morreu. E o segundo ponto, ter a pessoa correta para poder seguir aquilo. Isso é... Processo sem pessoas não é nada. Pessoas... Tem processo também, você acaba batendo cabeça. Então, garantir que seja tudo muito bem claro e garantir que a comunicação seja feita de forma eficiente e direta. E qual que é o perfil de pessoa, o perfil de profissional que você gosta de ter no teu time? Todos. Olha! Não dá para ter um único tipo de profissional no time, porque senão você tem sempre uma visão única. Você precisa ter pessoas totalmente diferentes que te mostrem cenários diferentes para que você consiga montar a sua visão com todas as informações, com os pontos de vista, para que você consiga montar um melhor planejamento estratégico e tático. Mesmo isso no comercial? Principalmente. Olha, cara, isso é bem legal. Eu vou ser muito sincero, eu compartilho um pouco dessa opinião. Sim. Até porque eu acredito que as pessoas elas se conectam com outras pela sua individualidade. Então, quando a gente busca um perfil muito claro, tanto para comercial ou para qualquer outro departamento, mas em especial comercial, você, na minha opinião, você fica muito preso ao processo e limita a capacidade de individualidade da pessoa de realmente, sabe, aflorar e se conectar com o cliente. Né? Isso tanto no B2B quanto no B2C. Né? Isso, no final das contas, cria mais... na minha visão também, é mais problema do que solução. Vamos usar um exemplo prático aqui. Quantos anos que eu te atendo? Alguns bastante. Alguns bastante. A gente teve um momento onde eu tinha um cara que era um dos meus melhores vendedores, melhor comercial que eu tinha, arrebentava de vender e para você não servia. E você pediu para trocar. Mas com os outros caras ele voava. Sim. Aí tive que trocar. Aí eu troquei. Aí passou um tempo, esse outro também não funcionou. Precisei trocar de novo. Perfis totalmente diferentes. Um muito calmo, um meio termo. O que funcionou com você foi o mais agilizado. É verdade. Mas esse mais agilizado não estava funcionando com o seu concorrente. Então, sim, você precisa ter todos os perfis. Que meu concorrente é lerdo também. O que não dá para você ter é preguiçoso. É. Mas o perfil de pessoa...
aí o perfil de profissional, não sendo preguiçoso e sendo íntegro, tá ótimo para trabalhar comigo. Você falou tudo. E isso é uma coisa que é muito característica minha, né? Principalmente quando a gente fala de comercial, porque quando assim, a gente tem uma dinâmica tão corrida, né, que eu preciso realmente desse contato mais próximo, né? E de assim, a gente vai ter 10 minutos para resolver a coisa, a gente tem que resolver em 10 minutos. Né? Esse é o tempo que a gente vai ter, o que a gente tem que resolver? Isso, vamos fazer isso. Uhum. Se a gente está com tempo, vamos almoçar. Você pegou um dia muito tranquilo, com a agenda livre, né? Um começo de mês mais tranquilo ali, que o número está controlado. Cara, beleza, a gente vai ter esse momento aí também. Ou à noite comer uma pizza. Agora, no dia a dia, pô, precisa de uma informação agora para fechar? Pelo amor de Deus. Eu preciso resolver isso já. É isso aí. Né? Senão, comigo tem que funcionar assim. E isso é uma coisa que funciona muito bem quando realmente os líderes das fábricas conseguem visualizar isso. Isso é uma coisa que você sempre visualizou bem. E também quando a base às vezes não conseguia atender, aconteceu de você muitas vezes puxar e falar, não, calma, deixa que eu resolvo pra gente... Não, porque afinal de contas, o nosso crescimento é o seu crescimento. Né? É um crescimento mútuo, né? de vendas, etc. Então, o interesse de fechar de todo mundo. Né? Eu teve aí respondendo uma outra pergunta que você me fez, que eu respondi de uma forma, mas tem um complemento. É o que eu acabei agregando de tudo isso. Nesse meio caminho, eu fui fazer um processo de coaching que foi bem valioso. E o meu maior ponto a ser trabalhado foi foram dois. Thiago precisa de 5 minutos, que é Thiago, precisa disso. Parava tudo que estava fazendo, ajudar. O Thiago precisa de 5 minutos. Eu chego no escritório depois do almoço e falo 15 minutos, ninguém me incomoda que eu preciso resolver certas coisas. Então, criar o tempo para que eu possa gerir minhas demandas também, porque a gente esquece que gestor também tem as suas. Olha aí, não é? Quantas vezes você acerta a demanda de todo mundo e as suas tem que fazer das 8 da noite até meia-noite? Passei dessa fase. Mas a gente sabe que se essa coisa acontece de forma bem esporádica, faz parte da vida. Okay. É a cadeira que a gente assumiu. Agora, quando isso vira todo dia, poxa, cara, olha, eu vou te falar que o corpo reclama depois. E o outro ponto foi entender que as pessoas não têm a mesma velocidade que eu. Eu sou uma pessoa muito ágil. Eu sei. E eu acabo sendo muito ágil pelo meu pragmatismo. Então eu deixo tudo muito correto, muito alinhado para que eu tenha maior eficiência no meu dia a dia. Todo dia à noite, eu monto minha agenda do que eu preciso fazer com o horário. Então eu vou chegar para fazer isso. Se eu passar do horário, eu tenho ali os 5 minutos, que é onde eu ajusto. Supre isso. E eu queria que as pessoas trabalhassem no meu tempo. Então, isso acabava me atrapalhando. Quando eu entendi esse processo de coaching que me mostrou, eu fui me adaptando para gerir melhor. Então, antes eu gostava de um perfil de profissional. Hoje eu consigo trabalhar com todos por conta dessa minha maturidade. Uma coisa que eu falo para os meus mentorados é como eles vão administrar o seu tempo dentro da solução de problemas. Porque, basicamente, quando a gente está falando de gestão, 80% do ponto é solucionar problemas e solucionar, enfim, demandas gerais, não só problemas, né? Mas dar prioridade, o tamanho certo para cada um dos problemas. Né? Porque vira e mexe, você vai ter uma demanda que vai vir para você que você não precisa resolver. Essa pessoa tem total capacidade de resolver isso. Esse problema não é tão sério assim. Essa pessoa tem essa capacidade de resolver. E como que você faz isso para a pessoa? Eu não dou o bolo pronto. Fala, pô, o que você faria? Uhum. É isso aí. Ou seja, você trabalhar... Aí o seu ponto, para você solucionar o problema futuro, ou seja, não esse atual. Esse atual você vai ter que se envolver. Mas essa pessoa tem capacidade para resolver isso. Ou seja, o seu trabalho aqui deixa de ser solucionar esse problema para trabalhar essa pessoa da equipe para que ela consiga resolver o problema de forma concisa. E essa maturidade, cara, é uma maturidade que é muito importante para qualquer gestor. Sim. Porque, afinal de contas, a gente... Quando o problema tá na gente, tá com a gente, tá na nossa equipe, tá nas nossas costas, a maioria das pessoas quer resolver. Fala, daqui, resolver. Eu gastei 5 minutos para resolver.
Beleza. Só que amanhã Você vai precisar resolver mais um. eu vou precisar resolver mais um. E depois de amanhã, mais um. Depois de amanhã, mais um. Eu tive um caso hoje de um ponto logístico que aconteceu, um problema. Eu perguntei, porque eu estava em cópia do e-mail. Você falou, já estou resolvendo isso, não esquenta. Ponto. Eu estou tranquilo. Por quê? Porque esse departamento da equipe está muito bem montado. Sim. Então eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo ali, porque ele vai cuidar disso. Né? E ao mesmo tempo, olhar e falar, esse tamanho, esse ponto aqui é grande demais para essa pessoa resolver. Agora eu vou ter que me envolver e aí sim movimentar a sua força para lá. Né? Quando a gente chega aqui em cima, nós não temos que fazer parte da engrenagem, nós temos que ser balizadores. Garantir que as pessoas andem dentro daquelas réguas e você só vai dando o direcionamento. Aí no começo você falou, a MKSAB ela tem a cultura de ter grandes profissionais, pessoas que vão e voltam e tudo mais. Aí eu tive grandes gestores, diretores, grandes gerentes na MKSAB. E um deles, Deus o tenha, foi o Celso, que trabalhou com a gente. E o Celso era fantástico, que chegava, Celso, tô com um problema, ou Celso, tô com uma oportunidade, Celso, quero fazer isso. Aí ele, vai dar certo, meu filho? Pô, tem uma grande chance. Ele, então faz. Ele te dava o espaço para você trabalhar e você crescer como profissional. Pô, não sei se vai dar certo. Então vamos avaliar, Ju. Aí ele sentava com você e... Então ele te guiava, no meu caso, ele me guiava, mas sabendo aonde segurar e soltar para poder ter o melhor resultado da equipe. E esse é um caminho ótimo, né? Porque afinal de contas, ele está exercitando também a tua capacidade de raciocínio e de pensar em ponta a ponta. E além disso, ser um incentivo de você ter pensado uma coisa ponta a ponta e ver ela funcionar. Você assume risco, mas é um risco gerenciado. E ao mesmo tempo que você não vai assumir risco que está fora do seu controle. Você não vai assumir risco que... Assim, uma coisa é um risco gerenciado. Se você vai, ok, essa pessoa tem grande chance de acertar. Então eu confio que ela vai acertar. Você não vai assumir um risco quando você acha que a pessoa vai errar. Aí você não vai falar, não, pera, deixa eu entender direito isso aqui. Vamos ver isso daqui. Não, faz sentido. Ou não. E essa é uma base, né, que realmente dá uma estruturação muito boa para a equipe. Né? Porque aí você está ensinando também o teu subordinado a ensinar os seus subordinados. Né? Ou seja, você começa a criar uma rotina muito propositiva de crescimento. Uhum. Né? Então isso eu acho muito, muito, muito legal para a gente fazer, para desenvolver. Né? E é muito bom que você pense assim, porque afinal de contas é o que a gente precisa, né, cara? A gente precisa que a Cusinarte voe, né? A gente junto, né? Para fazer, vá bem alto aqui. Cara, né? Vida e trabalho, tudo muito simples. A gente que gosta de complicar. É verdade. Mas você me falou uma coisa que eu fiquei curioso. Você tem um perfil muito parecido com o meu, que é de ser rápido, ágil e querer, assim, e fazer a coisa acontecer rapidamente, né? Não enrolar muito, não empurrar muito com a barriga. O que você faz quando o seu cliente tem o outro perfil? Se é aquela coisa muito mais lenta, muito mais parada. Aquele, entre aspas, eu vou colocar um perfil de vendedor que eu não gosto muito. Você falou de perfis. Eu também acho que a gente não tem que ter um perfil de vendedor para contratar. Mas eu acho que tem um perfil que eu não gosto de contratar. Né? Eu não gosto de contratar o vendedor que eu tenho que empurrar. Sim. Eu não tenho problema de segurar a coleira. Mais fácil segurar. Mais fácil pedir perdão do que pedir permissão. É, isso aí. Essa frase é um pouco complexa nos dias de hoje, mas enfim. O que você faz quando não está na sua mão escolher essa pessoa? Um cliente, ele tem lá suas compras e tudo mais. Quando essa pessoa tem esse outro perfil, como que você age com ela? Então, eu tento trazer ela para o meu âmbito. Eu tento fazer com que ela venha o mais próximo do meu ritmo possível para que a gente possa tomar a decisão. O que eu não posso é eu entrar no ritmo dela. Porque se eu entrar, a negociação não sai de jeito nenhum. Então eu faço de tudo para antecipar o fechamento, trazer gatilho que a pessoa... Aí pode ser desconto, pode ser condição comercial, enfim, N maneiras, mas tentando antecipar ao máximo o encerramento dessa negociação para que essa pessoa tome uma atitude. Porque se você deixar prolongar, vai longe.
Eu vou te falar que assim, eu não tenho uma resposta certa ainda para essa linha de pensamento. Eu também tento trazer essa pessoa para o meu lado, mas às vezes a pessoa tem um ritmo muito estabelecido, né? E aí enfim, aí a gente tem que trabalhar de um jeito um Aí pouco tá uma mais. pergunta, aí tá uma coisa que eu vou falar e eu acho, acredito que você vai concordar. Eu não sou o melhor vendedor. Na verdade, eu não sou um vendedor. Eu faço gestão numa área comercial. Ah, discordo disso, mas enfim, vamos continuar. Eu sempre tive grandes vendedores no meu time. Eu sou um bom fechador de negócio. Ok, estou entendendo o seu raciocínio. Eu não, eu não entro numa negociação desde o início. Eu entro na Tá, situação quando ela precisa que eu intervenha e eu entro para fechar. tá, E sempre foi assim nossa relação. Gabriel, preciso de tanto, o que você precisa pra gente fechar? isso aí. Mas eu vou te dizer uma coisa. Por que que eu discordo de você Ah, dizer que não é vendedor? Na minha interpretação, né, o vendedor ele tem que, primeiro, saber estabelecer conexões com seus clientes. Ponto. ok. Fazer um bom rapport, né, que aí é uma conexão mais profunda, mais genuína. Né? Entender qual é a necessidade do seu cliente, ou a necessidade, no caso do B2B ou B2B2C. Né? Entender quais são as questões econômicas ligadas a Uhum. isso para viabilizar um, uma situação de negócio proveitosa para todo mundo. Ter a capacidade de fechamento, conseguir pensar a longo prazo no pós-venda, no sentido de atender bem esse cliente para que novas vendas venham, novas indicações venham, né, e novas oportunidades surjam. Você faz tudo isso, brother. É que eu falei Né? isso pra ver se eu ganhava um elogio. Obrigado. Mas é verdade. Assim, por mais que a função do vendedor, e eu te digo no meu caso também, eu acompanho muitas vezes à distância alguns negócios, e assim, eu fico numa situação difícil porque eu gosto de atender, eu gosto de vender. Né? Eu gosto de estar lá na Uhum. frente conversando com as pessoas. Mas às vezes não dá tempo. Né? Então eu preciso eu preciso aproveitar do meu time que é muito competente para que eles façam o acompanhamento diário e eu entre também em alguns momentos. Uhum. Só que assim, essas horas a gente é vendedor Sim. no último nível, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, Total, né? total, total. É que a gente falou de uma questão conceitual aqui. É. É que eu tenho uma teoria que o que muita gente fala ali de o empresário, o executivo alto tem que sair da operação. Eu tenho uma visão um pouquinho turva disso. Existem ressalvas nessa frase. Eu acho que vendas não é operação. O alto executivo e principalmente nos negócios de consumo, de varejo e tudo mais, o coração da coisa não é operação. A venda, ela tem que estar, ela tem sempre que ter os gestores ligados nela. O marketing roda para vendas, a logística roda para vendas, o dono roda para vendas, sabe? Mas existem formas de serem feitas. A gente tem experiência junto onde a direção da empresa, o cargo mais alto da empresa, quando entrava numa negociação, tinha uma tendência a atrapalhar. A forma que a gente tem na MK Sabe, vamos usar o exemplo do Ricardo. Ele vem, oi Gabriel, tudo bom? Como você tá? Precisando de alguma Vendedor coisa? nato também, diga-se de passagem. O time tá te atendendo bem, obrigado, é com eles o resto. Ele faz a função dele como comercial, como frente da empresa. Sim. Mas ele não entra na negociação. Não, aí tudo bem. Essa parte assim. Ele continua na operação de venda, ele sabe o que está acontecendo. Sim. Mas ele não interfere na negociação. Sim. Essa é, para mim, a forma mais saudável que existe. Total, total. Até porque, com todo respeito, essa linha de direção, quando o negócio é consumo, ela não vai tão longe. A gente sabe disso. A gente tem muito tempo de mercado já para ver. As histórias recentes, histórias médias, histórias longas, elas provam isso, né? Agora, é muito legal ver o quanto o comercial e o quanto vendas é complexo e é amplo, né? Sim. Porque assim, a gente falou aqui em um time que tem não só um vendedor, que também nos atende super bem, né? Principalmente para tratar das coisas do dia a dia. Uhum. Tem você para cuidar de uma forma mais ampla da negociação, e tem lá em cima um diretor que também tem
também está com o coração na venda, Sim. é preocupado com como talvez as preocupações sejam diferentes assim, em questão de Âmbitos proporção. diferentes. Mas assim, você tem um time completo para trabalhar essa venda. Sim. E aí, do nosso lado é a mesma coisa, né? Então, eu acho que é o grande ponto ali, né, de receita que a gente vai ter para entregar uma receita de sucesso aí no mercado de consumo, seria esse. Ou seja, vendas, você nunca pode abandonar vendas. Não. Você tem que sempre se preocupar com vendas em todas as situações, né? Para que a gente consiga chegar nas nossas metas, nossos finalmente e tudo mais, né? Exatamente. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. O que você diria para o jovem que está na faculdade hoje? Uma faculdade, ou uma de publicidade, marketing, que pensa em morar fora, pensa em ter filho, pensa em ter uma família. O que você diria para um Tiago de 16, 17 anos hoje, que ainda vai começar a sua carreira profissional? O que você diria para ele? Para ele que ele olha para você e fala: "Pô, eu quero chegar onde o Tiago chegou." Pergunta complexa, eu sei. Assim, fora da câmera eu falo de uma outra forma para os sobrinhos, filhos de amigo meu, tudo mais. Mas a primeira coisa, a pessoa tem que investir em si mesma. Seja conhecimento da área que você quer trabalhar, para você poder fazer aquilo com maestria, porque se você não dominar o que você se propõe a fazer, tá fadado a não dar certo. 2, investir culturalmente em si. Total. A gente trabalha, vamos lá, mercado de eletrodomésticos. Que a gente trabalha? Mercado de luxo. O cliente final que compra o nosso produto é um consumidor com poder aquisitivo altíssimo. Cara viajado, que tem a possibilidade de ter os melhores produtos do mundo, estar nos melhores lugares, comer os melhores restaurantes, beber os melhores vinhos. E você precisa ter o mínimo de conhecimento. A gente precisa ter o mínimo de conhecimento para poder se igualar na conversa e poder ter uma tratativa quase de igual que para igual. igual. Então, investir em cultura, eu acho que é um dos pontos mais essenciais para pessoa poder chegar longe. Porque você nunca sabe com quem você vai sentar Total. num avião do lado e conversar. Você não sabe onde você vai sentar num restaurante um dia. Não, é aquela coisa, né? Hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, a gente, na nossa geração, já o inglês foi necessário, né? É obrigatório. Hoje, por exemplo, se você pegar uma pessoa da nossa idade que não fala inglês fluentemente, dificilmente ela vai pegar um cargo de alto nível numa empresa que tem a possibilidade de negociação internacional. Exato. Né? O pessoal fala, tudo bem, daqui a pouco a inteligência artificial vai estar traduzindo automaticamente. Pô, você vai sentar, como você falou, vai entrar num avião, vai sentar do lado de uma pessoa com uma grande oportunidade. E se vai ficar sem internet, vai perder um negócio? Exato. É sério? Né? E assim, a capacidade de você se comunicar em outra língua, você falou de por exemplo, quando você fala dos Estados Unidos, o inglês dos americanos é que nem o português brasileiro. O português do Rio Grande do Sul é diferente do de São Paulo, é diferente do Rio de Janeiro, diferente da Bahia, é diferente do de Natal, e por aí vai, entendeu? Muitas vezes a gente vê, o pessoal tá falando com a gente consegue conversar numa boa. Cara, na minha casa é uma bagunça toda, ó. Eu sou de São Paulo, minha esposa é carioca, meu pai é italiano e meu filho é americano. Então, dentro de casa já tem uma... Tá faltando África. Assim. Não, e você sabe uma coisa que é curiosa? Porque assim, dentro desse alinhamento, por exemplo, você morava no Missouri. No Kansas, do lado. Você morava no Kansas. Como é que é o inglês lá? É carregado. É carregado. Mas é entendível. Por você. É entendível. Né? Agora, eu vou por exemplo, eu gosto muito de Miami, que eu gosto do calor, né? Eu tenho problema com frio, gente. Então, ir para os lugares muito frios me incomoda. Eu vou para os lugares quentinhos. Cara, você fala muito espanhol lá também, né? Mas assim, quando você fala inglês, aí na Flórida como um todo... É um inglês bem mais difícil de se entender. Pô, eu acho mais fácil, sabia? Mas talvez porque eu esteja acostumado. Porque, por exemplo, em Houston... O sotaque latino muito grande no inglês de lá.
Não, você tem toda a razão. Mas é que com os latinos normalmente a gente acaba falando espanhol, né? Eu digo mais com os americanos mesmo, eu até que tenho uma tranquilidade. Agora, por exemplo, eu lembro quando eu fui para Houston, que eu tive certa dificuldade. Pela velocidade eu não conseguia entender. Assim, eu tô acostumado a falar com americanos, mas assim, eu tinha uma dificuldade muito grande pela velocidade que eles falavam. Você tem muitos sotaques diferentes lá, você tem que se adaptar muito. Eu acho que pelo fato de, na MK Sabe, a gente, na época, com a área de produto, a gente tinha uma divisão Europa, China e Ásia, né? Europa, Ásia, Oceania e Américas. Eu cuidava de marcas americanas, então eu acabava pegando marcas de diferentes estados, então facilitava muito o meu contato diário com essas marcas. Acabou que no entendimento, quando eu mudei, peguei muito fácil Isso é bom, cara. esses diferentes sotaques. Mas, por exemplo, no Tennessee, no Kentucky, são muito cantados. Eu não tinha tido contato. Então aí eu senti uma leve mudança. Mas até o fato do que eu te falei antes, assim, que eu falei da bagunça lá em casa, diferentes nacionalidades, eu citei os países que a gente tem lá, e as regiões aqui do Brasil, porque até dentro de casa, muitas vezes minha esposa fala um negócio que eu o que você tá falando? Então você tem que estar preparado culturalmente para Sem dúvida. conversar com qualquer pessoa que apareça na sua vida e precisa fechar um negócio ou que seja para flertar, para fazer qualquer coisa. Afinal de contas, né? A gente é brasileiro. É uma negociação no final. Não que a gente esteja no jogo, né? Mas enfim. Exato. Se estivéssemos. Bem casado. Não, eu tô bem, graças a Deus tô bem compromissado também. Muito bem. Casado, quem sabe. Mas, meu querido, voltando aqui para a Cusinarte, o que a gente pode esperar da tua gestão na Cusinarte agora já para 2026? E espero que 27, 28 e por aí vai. Para 2026, então, assim, primeiro, eu peguei um legado muito, muito bem estabelecido dos meus antecessores. Então, eu não tenho o que reclamar da gestão anterior e da gestão era muito bem prévia. Era Foi tudo muito bem feito. Então, agora eu tô ainda como é recente a minha chegada para Cusinarte, eu ainda estou na fase de entendimento, mas já vi alguns pontos que a gente tem grandes melhorias a serem feitas. Então, dá para se aguardar muito padrão sendo estabelecido, provavelmente alguma adaptação em política comercial, trazer novas métricas. Eu sou um cara muito de varejo, então trazer uma visão mais comercial, mais atrativa, não perco o negócio. Então, acho que tem coisas muito... tenho certeza que tem coisas muito boas para a sequência de 2026, tanto em gestão, processo, produto e negociação. Que legal. Isso é muito bom, porque a gente realmente acredita muito na marca, a gente acredita muito na tua gestão, né? Na tua equipe. Eu também acho que você está super bem estruturado. Eu elogio o teu antecessor. Desculpa. Olha, comecei a gaguejar aqui, hein? Eu vou refazer aqui, tá? Olha, eu fico muito feliz, né, por essa visão, até porque a gente gosta muito da tua gestão, a gente gosta muito da marca, eu acredito muito na marca, né? A gente sabe que a tua equipe hoje está muito bem montada. Eu elogio também o seu antecessor, que deixou já a coisa pavimentada para você. Então, que esse ano a gente consiga desenvolver bons negócios, né, bons crescimentos, e que venha aqui 2026 a gente olhe para trás e fala, missão cumprida. Exato. Assim, eu repito o que eu falei quando eu assumi a parte de utilidades domésticas. Foi em novembro e a gente já tem feito um trabalho fantástico. Já curva de crescimento em quantidade, em unidades de produtos e faturamento, valor tem sido bem expressivo. Que bom, cara. Então, você mantém também a parte de utilidades com você por enquanto? Sim. Tá. Então, pegar essas métricas e trazer para essa unidade de high appliances que envolve Cusinarte. Então, o que eu sempre digo lá nós temos produtos, nós temos uma empresa muito sólida, que é a MK Sabe, nós temos uma marca muito forte, que é a Cusinarte, e nós temos um time muito competente. Agora é fazer com que todas essas variáveis se unam e entreguem o melhor para o nosso cliente, que é o nosso parceiro,
e que vocês tenham as melhores condições para entregar para o nosso cliente final. Olha, eu acho ótimo, né? Até para a gente conseguir entregar isso, você vai ter todo o nosso apoio, né? Já vamos rever treinamento, já vamos montar todo o time para desenhar esse momento aí com o Zinarte aqui na. Então vamos dobrar a aqui na meta aí treinamento. também. Calma. É melhor a gente manter a meta e superar a meta. Superar a meta é melhor do que domar a meta. História de ficar dobrando meta toda vez que bate não é legal, não. Vamos superando aos poucos, né? E meu querido, eu queria muito te agradecer. Eu que agradeço a E oportunidade. lembrar, qual que é o melhor lugar para se comprar cozinhate no Brasil? Sitter Garpin. É isso aí, né? Meu querido, eu queria muito te agradecer. Pra gente é muito importante esse teu retorno. Uma vez eu te falei que o mercado não deixa gente boa sair, né? Não sei se você lembra disso que eu te falei. O nosso mercado é um mercado pequeno e as pessoas boas, elas têm muito espaço para elas contribuírem. Então, eu fico muito feliz com o seu retorno. Vamos desenvolver um bom trabalho e, boa sorte nessa nova empreitada que o desafio não é pequeno, mas é super plausível de se Não, bater. com certeza, super atingível. Temos grandes metas para o ano, grandes desafios, mas trabalhando junto a gente chega lá e sucesso para nós. Boa sorte é para quem não tem competência. É verdade. Olha, ficou mais profundo ainda. Então, retiro boa sorte e sucesso para nós. Né? E para você que está em casa, gostou, curte, compartilha, segue a gente e vamos que vamos.